geração que zomba do juízo, mas vai chorar tarde demais. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio, e os consumiu a todos. Lucas capítulo 17, versículos 26 e 27. Vivemos numa geração que ri do que deveria temer e teme aquilo que jamais deveria desejar. Inverteram valores, zombam do sagrado e abraçam o que destrói. E essa troca revela quão distante estão da verdade que salva. Zombam da santidade, ridicularizam o arrependimento e tratam as profecias como histórias antigas. Pregadores são ridicularizados e a mensagem do juízo é tratada como fanatismo. O Deus que hoje chama em amor, em breve julgará em justiça. A porta da graça está se fechando, e o tempo da decisão e da misericórdia dará lugar ao tempo da sentença. A zombaria é o som da incredulidade, o pranto será o som do juízo. A palavra é clara: Deus avisa antes de agir, mas poucos ouvem antes de chorar. O tempo da zombaria é curto, o juízo é eterno. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló, comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, e os consumiu a todos. Assim será o dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Enquanto Noé pregava e Ló advertia, a humanidade ria, a vida seguia como se nada estivesse para acontecer, e tudo parecia normal. Comiam, bebiam, casavam-se e negociavam, ignorando os sinais proféticos. Mas quando o céu derramou seu juízo, o riso se converteu em pranto. O dilúvio engoliu o mundo de então. O fogo desceu e consumiu Sodoma e Gomorra. E no instante, a incredulidade virou tragédia diante da justiça divina, que ninguém pode parar. O mesmo acontecerá quando o Filho do Homem se manifestar. O mundo está vivendo sua festa, mas não percebe que a música está prestes a cessar. A zombaria tem prazo de validade, o juízo, não. O riso dos ímpios ecoa por um instante, mas a voz do juiz falará para a eternidade. A paciência de Deus tem limite. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Deus é longânimo, mas não indiferente. Sua paciência é grande, mas seu limite é santo. Nos dias de Noé, ele esperou a humanidade se arrepender. Nos dias de Ló, ele esperou o povo de Sodoma e Gomorra voltar atrás. E nos dias de hoje, ele ainda espera esta geração. Mas a paciência de Deus não é infinita. É graça concedida por um tempo determinado. O mesmo Deus que hoje espera, estende a mão em graça, mas em breve se levantará em juízo. A graça tem limite e o tempo da paciência está se esgotando. Mas quando a graça der lugar à justiça, o silêncio de Deus se romperá anunciando como trovões que o tempo acabou. O dilúvio foi zombado antes da chuva de juízo se romper. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e, para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça que é segundo a fé. Enquanto Noé pregava, construía a arca e alertava o povo, mas foi considerado como louco. Por mais de um século, a arca foi o sermão mais ignorado da história. Os zombadores riam do martelo, do madeiro e da fé de Noé. Mas o dia chegou em que as portas se fecharam e a primeira gota de água caiu. Em um tempo em que nunca havia chovido, o riso cessou. A incredulidade se transformou em desespero. Assim será outra vez. A humanidade brinca à beira do juízo, enquanto o céu se prepara para intervir com poder e justiça. O fogo de Sodoma e Gomorra veio após o desprezo do alerta. Ló advertiu seus genros: levantai-vos, sai deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Mas eles pensaram que ele estava zombando. Enquanto zombavam, o fogo já estava aceso no céu.
Sodoma e Gomorra não caíram pela falta de aviso. A mesma surdez que hoje impede muitos de perceberem que o mundo está inflamado pelo juízo prestes a descer. O fogo que caiu sobre Sodoma e Gomorra não foi apenas o fim deles. Foi um aviso de Deus para todas as gerações, inclusive a nossa, porque em breve a ira do Cordeiro virá. O Cristo que hoje salva manifestará sua ira contra toda a corrupção, impureza, idolatria e engano. Nenhuma impiedade permanecerá de pé diante do seu olhar de justiça. O mesmo Deus que suportou o pecado da humanidade por milênios com longanimidade se levantará com poder para limpar a terra da iniquidade. O choro será inevitável para quem rejeitou o aviso. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Os que zombaram das profecias e não se arrependeram se lamentarão. Os que desprezaram a palavra de Deus clamarão por misericórdia, mas o tempo da graça terá se encerrado. O pranto ecoará nas profundezas da eternidade dos que escolheram viver sem Deus. O cordeiro que suportou o escárnio voltará como leão, com coroa de esplendor. E quando os céus se abrirem, todo olho o verá. Para uns, revelação da vida eterna. Para outros, lamentação e sentença do juízo eterno por tê-lo zombado e negado. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos que o traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, sim, amém. Aqui não vemos o arrebatamento, mas a gloriosa e temível segunda vinda do Filho do Homem, o Senhor Jesus Cristo, retornando em poder, grande glória e juízo para estabelecer com justiça seu reino milenar entre as nações. Finalmente, hoje ainda é tempo de se arrepender. A porta da graça continua aberta, mas o eco das profecias já anuncia que ela está se fechando. Os risos dos zombadores ressoam pelos quatro cantos, mas em breve darão lugar a lamentações e lágrimas que ninguém poderá deter. Deus sempre avisa antes de agir, e sua advertência é o último gesto de misericórdia antes do juízo. O Espírito Santo ainda clama: sai de Sodoma, entra na arca, guarda tuas vestes e vigia, porque o tempo está terminando. A zombaria humana não anula o plano de Deus, apenas acelera o cumprimento da profecia. E quando o Rei dos Reis se manifestar, o riso cessará, o orgulho se curvará e o juízo revelará o quanto Deus foi justo e paciente em esperar por séculos e séculos. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Bem, queridos, chegamos ao final de mais um episódio desta poderosa série profética. Enquanto zombam, o Rei dos Reis se aproxima. Inscreva-se no canal, ative o sininho, deixe seu like e compartilhe esta mensagem para que mais vidas sejam despertadas para o fim dos tempos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sobre vós, hoje, amanhã e por toda a eternidade. Amém.